Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Denis Pedro e na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante para você que está aqui nesse primeiro módulo do curso. A gente vai falar sobre uma introdução ao modo de pensar ágil e vamos falar sobre a origem de tudo. O primeiro conceito que a gente vai estudar juntos aqui é o manifesto ágil. Por que eu chamo de introdução ao modo de pensar ágil? A gente, quando vem do mundo da gestão ou da gestão mais tradicional, alguns conceitos para nós na agilidade são um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Então, por exemplo, a gente lidar com equipes autogerenciadas, a gente lidar com uma comunicação franca, clara, aberta, transparente, nem sempre é algo que é praticado nas empresas mais antigas e coisa e tal. E no mundo moderno, a gestão ágil está sempre em voga e você que é gestor precisa aprender essas técnicas para você liderar adequadamente seus times, obter bons resultados, especialmente uma equipe motivada que vai fazer você chegar lá, porque sem equipe a gente não chega em lugar nenhum, não é? E com uma equipe forte, você com certeza vai ter resultados melhores. Então eu estou aqui para te preparar para essa coisa dessa mentalidade ágil, de você ter esse raciocínio mais voltado para esses novos conceitos e eu vou te apresentar aqui o que a gente chama de manifesto ágil. Vou contar para você aqui da onde saiu esse negócio e vamos juntos aqui entender rapidinho. Então, a gente está aqui com esse quadro aqui no Miro, né? Você já conhece o Miro, a gente tem várias aulas aqui utilizando essa ferramenta. E vamos dar uma olhada aqui no manifesto ágil. Primeira coisa, para ficar bem claro para você, gestão ágil é só para a área de TI, só para a área de desenvolvimento de software? Não é para isso, né? Assim como a internet não é só para militar, porque nasceu no mundo militar, né? Nasceu lá desenvolvido pelo Exército. A gestão ágil, por ocasião, acabou nascendo no desenvolvimento de software. Houve uma reunião, eu já vou explicar já a respeito disso, quando eles escreveram juntos o que é chamado de manifesto ágil. A ideia foi descobrir melhores maneiras de se desenvolver um projeto, que no caso deles na época era de software, ajudando os outros players envolvidos nisso a valorizar mais indivíduos, interações, produto, funcionamento, colaboração com o cliente, a gente vai ver lá. Tiveram vários signatários desse manifesto, mas por que eu trouxe isso aqui? Para você ter a noção de que gerir melhor um projeto utilizando práticas ágeis é a melhor coisa. Esse pessoal que nasceu no desenvolvimento de software, na área de tecnologia, tinham que lidar com projetos de construção de coisas, a Siri aqui, de construção de coisas que não podiam ser tocadas, né? Eles estavam fazendo um projeto de um software. O que é um software? O que é um sistema, né? Não é algo que você possa construir e tocar, não é tangível. Mas pior do que isso, eles tinham os mesmos problemas de quem estava construindo uma ponte, de quem estava construindo um carro, de quem estava construindo um produto físico. Eles tinham o mesmo problema. E ao aplicar esses métodos ágeis na condução de qualquer tipo de projeto, você vai ter os mesmos benefícios que eles tiveram. Vamos dar uma olhada aqui no que foi essa origem, esse grande movimento ágil que começou a tornar a agilidade mais famosa no mundo. O Manifesto Ágil ele foi originado numa reunião que aconteceu entre os principais gestores de projetos da época. O efeito dele, isso já tem bastante tempo, dura até hoje, no sentido da gente priorizar certas coisas que foram escritas por eles lá, e os princípios do Manifesto Ágil se aplicam em qualquer uma das áreas. Você vai perceber que o Manifesto Ágil nada mais é do que a aplicação prática do bom senso. Denison sempre fala isso. E o bom senso é você priorizar as pessoas, priorizar qualidade, ao invés de burocratizar. Então, eu poderia colocar em termos, de modo resumido, que o Manifesto Ágil é a antiburocracia da gestão dos projetos. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi. Eles se reuniram em Utah, numa estação de esqui em 2001, isso já tem mais de 20 anos. E aqui estão os signatários, aqui a foto dos caras, aqui, ó. Entre eles
Tem alguns mais famosos, como Jeff Sutherland e o Ken Schwaber, que foram aí os inventores do Scrum, por exemplo, que é um dos métodos ágeis mais famosos que tem. E em fevereiro de 2001, eles se reuniram lá numa estação de esqui e esses 17 pensadores acabaram escrevendo um manifesto ágil. Está aqui a foto dos caras. E isso foi um movimento que acabou dando origem aí à gestão ágil. E o que diz o tal do manifesto ágil? Eu resumi aqui para ficar bem claro para você. E que é o seguinte: você tem acesso a esse quadro, tá bom? Está aqui na aula. Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. No passado, era muito comum a gente ter projetos extremamente burocráticos, trabalhos que demandavam formulários. Você tinha que usar formulários em carbono. Quem é mais antigo aí já viu que são formulários que você escreve numa folhinha e ela fica escrita embaixo. Era super burocrático. Para você alocar alguém no seu time, colocar alguém na sua equipe, era muito difícil. Era uma coisa mais... O batimento do ponto era mais importante do que atingir o resultado. Enfim, isso travou muito na gestão de projetos. Então, uma parte do que os signatários do Manifesto Ágil colocaram foi de priorizar mais as pessoas, mais a conversa, mais a interação do que a burocracia. Outra coisa foi de responder às mudanças mais do que seguir um plano. Naquela época, no início dos anos 2000, era muito comum a gente seguir cronogramas. E se você desviasse um pouquinho do cronograma, você era um mau gestor. E o projeto certamente ia dar errado e coisa e tal, porque a mentalidade da época era que naquele cronograma você tinha o poder de prever tudo o que ia acontecer no projeto. Do começo ao fim, a gente sabe que não é impossível fazer isso. Haverão mudanças, né? É o que dizem, né? A única certeza que nós temos na vida é que as coisas irão mudar. Não dá para ter certeza de nada. E, portanto, o Manifesto Ágil incluiu isso, de procurar responder às mudanças mais do que ficar presos a um plano. Porque, às vezes, a mudança é requerida pelo próprio cliente. E quando a gente está com um foco em gerar resultado, é mais importante do que de seguir estritamente um cronograma. Outro ponto que eles colocaram, de produto em funcionamento mais que documentação abrangente, naquela época pegava muito de você ter uma documentação muito extensa, seja para justificar o trabalho ou seja para documentar o que você estava entregando. Isso impactava diretamente na produtividade. E então não é que eles desprezavam a documentação, mas eles priorizavam a entrega dos produtos. E a colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Muitas das vezes, nos contratos fechados entre os gestores, o movimento de você explorar bons resultados numa negociação com o cliente, que tem que haver, você tem que ter uma relação ganha-ganha, não uma relação de exploração, mas naquela época era muito comum o cliente encomendar uma caneta e depois ele falava, poxa, eu percebi que eu preciso de uma tampa. E ao invés de negócio óbvio, né, o projeto era paralisado, voltava-se numa fase muito preliminar de negociação, perdia-se tempo, hora, tecnologia e por aí vai. Então, como princípio, como um valor por trás de tudo, o Manifesto Ágil incluiu que é mais importante você colaborar com o cliente do que você impedir, colocar barreiras que impeçam essa boa negociação. A gente vai dar uma olhada em cada um desses tópicos agora. Vamos ver aqui, ó, indivíduos e interações, mais que processo e ferramenta. Ponto como gestor ágil que eu quero que você aprenda, a matéria-prima mais importante para você como gestor são as pessoas que trabalham com você. Reuniões que você faz, sejam as reuniões do Scrum, as reuniões da sua empresa, as reuniões que você já participa e seu time participam, elas apenas organizam ideias, elas enquadram assuntos em pautas, mas o mais importante é a interação, é a confiança que eles têm em você, é a clareza com que você vai se comunicar. A gente vai aprender muito isso ao longo aqui do curso. É a forma como você transmite informação, usando gestão visual, por exemplo. Você vê que tudo se conecta. Então é super importante você dar valor para os indivíduos do seu time, para o seu cliente, para os seus fornecedores, para os seus gestores, e principalmente nas interações que você tem. Você não se limitar a assumir que as pessoas entenderam o que você está falando ou burocratizar demais. A mesma coisa aqui, produto em funcionamento, esse é fácil, né?
da gente entender que é melhor você ter o produto funcionando, cliente feliz, e depois você pode fazer um foco maior em documentação, burocracia, etc. O mais importante aqui são resultados. Não quer dizer que você não precisa documentar nada. Claro, às vezes, o produto do seu projeto é só documentação. Ou, se você trabalha, sei lá, no segmento farmacêutico, a parte de documentação é parte da entrega. Aqui, o ponto que eu quero que você aprenda é que o mais importante é o goal que está ali. Eu até desenhei um goal ali. É o resultado, tá bom? Não se deixe levar por, eu não vou entregar um resultado que o cliente espera, porque ainda tem um caminho grande burocrático para cumprir. Então, isso aqui é só a mensagem por trás e você adapta à medida da sua circunstância. Outra coisa é responder às mudanças, mas seguir um plano. Procure não engessar os seus processos de gestão. Procure não falar, olha, para a gente poder atender essa demanda que o cliente quer pagar mais, que o cliente entende que tem valor, que o cliente está super feliz se você conseguir entregar. Não, a gente só consegue fazer se você preencher o formulário na subseção gama, na subseção beta, no capítulo 3, no artigo 50, entendeu? Toma cuidado com isso, tá bom? Seja ágil para responder às mudanças, adapte-se às mudanças como se você estivesse aí contornando os cones numa rua com o seu carro, beleza? Então aqui a gente já viu aqui de responder às mudanças e vamos falar aqui de colaboração com o cliente. Mais que negociação de contratos, foque em entregar valor para o seu cliente. Todas as mudanças em gestão ágil são super bem-vindas. Por isso que eu falei para você aqui no começo que, puxa, é uma mudança do modo de pensar, né? Antigamente era muito comum a gente forçar essas negociações burocráticas, como eu falei, e esquecer do valor para o cliente. Ao entregarmos valor para o cliente, fazemos bem-vindas as mudanças, com certeza vamos ter mais valor também para nós. E como princípios, o Manifesto Ágil traz aqui, 12 princípios super interessantes. Vou dar uma analisada junto com você aqui. O primeiro deles é esse aqui. Satisfazer o cliente com entregas de valor. Procura não entregar as coisas de qualquer jeito. Procura colocar qualidade na hora de entregar os produtos, serviços, seja o que for que o seu projeto está entregando. Denis, mas isso é óbvio. É óbvio, mas é o óbvio que precisa ser dito. Capriche, tá bom? Se eu pudesse resumir, esse é o princípio. O segundo mudanças são muito bem-vindas. Mudanças trazem progresso, mudanças trazem oportunidades de um relacionamento melhor com o seu cliente, com sua equipe. Procure abraçar as mudanças de uma forma positiva, tá bom? O número 3 aqui, entregas frequentes de produto. Em gestão ágil, a gente não precisa fazer um cronograma e entregar o produto só no final, como um grande evento de entrega. Se você trabalha na engenharia, ainda assim, construindo um apartamento, você tem a maquete, você tem, olha, aqui vai ficar assim o acabamento, esses são os materiais. Ainda assim, você consegue fazer entregas intermediárias nos mais variados setores. E outro dia eu fui numa pastelaria e a primeira vez lá, o atendimento foi sensacional. Eles me serviram lá uma porçãozinha ali do pastel que eu tinha pedido e mais os caras não são bobos, doce lá para eu experimentar. Eu acabei comprando os dois, porque eu experimentei só um pouquinho. Eles entregaram e me surpreenderam como cliente. Já em gestão ágil, você não precisa fazer isso. O que é muito legal é, ao longo de cada sprint, ao longo de cada entrega, por exemplo, 2 semanas, você vai entregando partes da solução, partes do produto. Isso vai encantando o cliente, diminuindo a ansiedade, mostrando que você é capaz, te ajudando no seu planejamento, enfim. Então, entregas frequentes de produto com valor trazem muito resultado. O segundo aqui é trabalhe em equipe diariamente. Fomente o trabalho em equipe, ajude seu time a trabalhar unido, tá bom? As pessoas que trabalham com você precisam ser um time. Promova as reuniões diárias, façam com que eles gostem, vejam o valor nisso. O quinto aqui é trabalhe com confiança e apoio ao time do seu projeto. Especialmente você que é gestor. Demonstra confiança no seu time, ajuda eles a confiarem em você. Desse modo, você vai ter muito mais resultado do que apenas ficar lá com o chicote estalando no lombo do time, tá bom? Demonstre confiança e ganhe a confiança deles. Outra coisa é que de conversas face a face são muito mais eficientes. É claro que hoje em dia a gente tem conversas pelo
pelo Zoom, pelo Google Meet ou outros aplicativos, pelo WhatsApp, que acabam sendo face a face, tá vendo a pessoa ali. Mas reuniões presenciais também são muito boas, tá bom? E elas têm o seu valor. O meu ponto aqui não é nem o método com que você vai falar com a pessoa, mas é muito mais eficaz você se reunir com a pessoa do que você mandar um WhatsApp e esperar os dois azulzinhos lá para você, tá bom? Procura falar com os seres humanos que trabalham com você. Vamos dar uma olhada aqui no 7º princípio. Produto entregue e funcionando. Você não precisa dar explicação, você não precisa dar justificativa quando você entrega um produto funcionando com boa qualidade, tá bom? Então procura fazer isso, entrega as coisas funcionando e com valor até além do que é esperado pelo seu cliente. Outra coisa, mantenha um ritmo constante. Se você tem um sprint de 2 semanas, de 4 semanas e tem entregas nisso, se você mantiver as entregas nisso, você vai vendo que você vai ficando cada vez mais parceiro, seu cliente vai ficar cada vez mais cativado, sua equipe vai entrar num fluxo contínuo de produtividade e isso vai ser excelente. O 9, atenção contínua à excelência, a entrega de valor, entrega de qualidade, seguir os processos. Olha, a gente definiu que para entregar qualquer coisa no projeto, esses são os critérios mínimos de qualidade ou definição de pronto. Segue aquilo, entrega cada vez mais, com mais valor, para que o cliente possa sempre confiar em você e ter uma percepção de valor. O 10º ponto aqui é de manter a simplicidade. A gente tem uma mania ou uma tendência a complicar as coisas, né? Então, procura manter simples, tá bom? Estabeleça compromissos, reuniões, entregas o mais simples possível, mais fácil de você explicar e exemplificar para o seu cliente e continua mantendo esse ritmo. O 10º ponto, primeiro ponto aqui, o 11, são equipes auto-organizadas, ou como diz o Scrum Guide, que é o guia do Scrum, equipes autogerenciadas. Essa parte difícil da transição para o modo de pensar ágil. Quando eu comecei como gestor ágil, a minha pegada lá era de que eu era o chefe, eu tinha o chicote e eu instalava ele e todo mundo tinha que me obedecer. Porque eu tinha sido educado, criado, formado nessa escola de gestor comando e controle. E em equipes ágeis de alta performance, é muito melhor, saudável e mais produtivo quando a gente dá o objetivo e eles se auto-organizam para cumprir esse objetivo. Poxa, mas como isso vai funcionar? Os caras não vão fazer. Vão. Você tem que demonstrar confiança, ter comunicação clara e tem que fazer isso acontecer. Então, a melhor coisa que você pode fazer, por exemplo, é implementar o processo de daily scrum, de reunião diária, e ir acompanhando o progresso cultural deles, inclusive o seu como gestor. É você implantar a retrospectiva ao final de cada sprint, cada ciclo de trabalho, de modo que você vai ver, puxa, o que a gente pode melhorar em termos de processos? Eles mesmos, os membros do seu time, vão acabar reconhecendo coisas que vão melhorar. E um time autogerenciado é um time automotivado. Você vai ter muito mais produtividade se você fizer isso. E o 12º aqui é refletir e ajustar processos e comportamento, que tem muito a ver com o que eu falei sobre a retrospectiva, que é um evento no final de cada ciclo de trabalho do Scrum, seja 2 ou 4 semanas, normalmente 2 semanas, um sprint, refletir, puxa, o que nós mandamos super bem? Nossa, a gente fez isso muito bem, tal, não sei o quê. E quais são as oportunidades que a gente pode melhorar? A gente pode melhorar a daily, a gente pode cumprir ela sempre no mesmo horário, no mesmo local. Olha, se a gente fizer as entregas usando esse processo aqui, talvez for melhor. Nossa, isso aqui foi horrível. Ninguém tem aqui uma infraestrutura mínima de trabalho. Será que a gente consegue, no próximo sprint, melhorar isso? Tal. E um dos pontos que eu gosto é de refletir no começo da retrospectiva, a gente vai ver isso ao longo do curso, sobre o que foi bom. Você vai ver, faz esse exercício com o seu time, mostrando o que foi bom, o que a gente mandou bem. E é muito mais fácil empurrar um muro para ele cair do que construir um novo. E você vai ver o esforço mental que é vocês pararem para pensar e analisar o que vocês mandaram bem. Então, exercita essa coisa também sobre o que pode melhorar em termos de processos e comportamento do time, e você vai ver que você vai colher muitos frutos. Então, essa aqui é uma visão geral do Manifesto Ágil, você vê como ele colabora com o nosso novo modo de pensar ágil e como isso pode ser benéfico para você que está começando aí a sua carreira como gestor.
Muito obrigado por assistir essa aula e se você tiver qualquer dúvida, é só mandar aqui para a gente. Um abraço e seja ágil.